Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Evangelho no Lar. Neste domingo aí, nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 7, que nós estamos abordando o pobre de espírito. Quem que é o pobre de espírito? E nós vamos ler os itens 3, 4, 5 e 6. Quem se elevar será rebaixado. Que Jesus quis dizer aí com essa frase? Na verdade, é muito interessante essa parte desse capítulo, porque em cada um desses itens, Jesus traz uma passagem. E aí a gente vai fazer algumas análises em relação a elas. Algumas acabam se conectando, por isso que fazem parte deste subcapítulo. E aí a gente vai compreender o que Jesus quis dizer, e tem muito ensinamento por trás dessa frase e das outras que a gente vai estudar na noite de hoje. Boa noite aí pra galera que tá chegando, De Moraes, a Mari, a Solange Gomes, a Renata, a Giba, fala Giba, boa noite meu amigo, MHG Ramos, sejam bem-vindos. Bem, vamos fazer a nossa preparação, vamos fazer a nossa prece para iniciar. Lembrando que quem quiser preparar a sua água fluidificada, no finalzinho a gente vai fazer as vibrações. Pode ser um copinho, pode ser uma jarra, pode ser uma garrafa. As minhas garrafas estão aqui atrás. Cada um para você, para sua família, para quem você quiser desejar. As boas vibrações. Boa noite, Lani Soledad. A Graça está chegando aqui também, Sertão Espírita. Outra coisa, se vocês não acompanham a leitura do Evangelho, podem também fazer o acompanhamento através dos livros físicos, mas também hoje no celular todo mundo consegue uma versão do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então não tem desculpa para a gente não poder acompanhar a leitura. Às vezes de uma edição para outra tem uma outra mudancinha, mas nada que seja muito distante uma da outra. Então vou convidando vocês para que se sentem confortavelmente. Possam fechar seus olhos. Vamos nesse momento respirando profundamente, trocando as energias do nosso corpo, dedicando esse momento para nós mesmos, para o cuidado do nosso lado espiritual, que às vezes ao longo da semana a gente acaba não cuidando, não prestando muita atenção, que nós possamos nesses minutos, nessa horinha aí, poder elevar um pouco nossos pensamentos, nos acalmar, entrar num momento mais de serenidade. E assim a gente aos poucos vai se ligando à espiritualidade presente. Primeiro nós vamos saudando os nossos mentores individuais, os nossos anjos da guarda, aqueles irmãos que estão conosco desde longa data, nos protegendo, nos inspirando em todos os momentos da nossa vida. Nos ligamos aos mentores da nossa casa, esses irmãos que prepararam todo esse ambiente para que estejamos conectados e a gente percebe espiritualmente nossas casas ligadas. Nos ligamos aos responsáveis desse trabalho, dos irmãos que nos orientam através do trabalho no Terceira Revelação, nos auxiliando no estudo, para que estejamos juntos todos os domingos, preparemos bons conteúdos ao longo da semana. E assim nós vamos nos ligando às equipes responsáveis pela limpeza e higienização dos nossos lares. Vamos saudando os índios Itaporãs, Progotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, esses irmãos responsáveis pela limpeza, proteção, higienização dos nossos lares.
que eles possam desde da entrada, passando por todos os cômodos, salas, cozinhas, banheiro, quartos, retirando toda e qualquer energia negativa, preparando muito bem o ambiente, higienizando, retirando formas, pensamentos, miasmas, energias negativas. E assim nós vemos os ambientes mais limpos, mais preparados para recebermos os ensinamentos da noite de hoje. Nos conectamos a Ricardo, pedindo que deixe um ou mais de seus soldados, guardando, protegendo a nossa casa, não só no momento do Evangelho, mas ao longo dessa semana, resguardando contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim nós vemos, nesse momento, a nossa casa envolvida em muita luz, protegida, uma cúpula ao redor dela, e que essa cúpula possa ser preparada, fechada através de uma bandeira hasteada no topo dela, um farol bem iluminado, para que a espiritualidade saiba que naquele momento acontece o Evangelho no lar, naquele local. Que os irmãos possam trazer todos aqueles que se sentirem necessitados da palavra, dos ensinamentos. E assim nos ligamos às fraternidades do Espírito, espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, tantos outros irmãos, e nos ligamos aos apóstolos, aos primeiros cristãos, exemplos de dedicação nos ensinamentos do Mestre, muitas vezes falhos, como nós, mas que perseveraram, e graças a eles estamos aqui hoje. Nos ligamos também a Paulo, Maria de Magdala, verdadeiros exemplos da transformação moral, e nos sentimos abraçados pelo carinho, pela luz da nossa Mãe Maria de Nazaré. Possamos nesse momento nos sentir reconfortados, acalentados dos nossos medos, dos nossos sofrimentos, das nossas tristezas. Que seu carinho de mãe possa nos envolver, nos acalmar. E assim nos ligamos ao nosso Mestre Jesus, gratos a Ele pelos ensinamentos deixados, por nos ensinar tantas coisas na nossa transformação, na nossa evolução diária, o trabalho que é, que possamos no dia a dia perceber ainda onde somos falhos e conseguirmos higienizar através das boas ações as más ações que ainda praticamos. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos encarnados, por termos saúde, por termos a nossa família, o nosso lar, pelas oportunidades que temos todos os dias. Agradecemos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Que assim seja. Espero que todos estejam bem. Boa noite para quem chegou aí durante a prece. Boa noite, Carleto Walter. Boa noite, Zana Vasca. Boa noite a todos com Cristo em nossos corações. Boa noite, Jane Carleto. Toda essa galera aí que chegou nesse momento. Espero que estejam bem. Espero que tenham tido uma boa semana. Que
a gente possa sair desse evangelho revigorados, preparados para mais uma semana aí que vem. Bem, então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. Quem se elevar será rebaixado. O que Jesus quis dizer com isso? Primeiro vamos ler o item 3. Hoje a gente vai ler cada um dos itens e já vai fazer uma explicação de cada um deles, porque o item 3, o item 4 e o item 5 são 3 passagens do Evangelho. As 2 primeiras de Mateus e a terceira de Lucas. Elas acabam se complementando, cada uma delas com o seu ensinamento. Vamos lá. Quem se elevar será rebaixado. Item 3. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: quem é o maior do reino dos céus? Nós já compreendemos, estudando da semana passada, o que Jesus quis dizer com o reino dos céus, que é encontrar o caminho da felicidade, né? Ser feliz é atingir o reino dos céus. E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: na verdade vos digo que, se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Passagem que está em Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Então, tentar compreender o que Jesus quis dizer nessa passagem, então, fazendo a referência a uma criança, né? Trouxe uma criança no meio das pessoas ali que estavam presentes e acabou comparando a criança como um espírito onde simbolizava o quê? O que aquela criança simbolizava através desse ensinamento de Jesus? Acabou trazendo que criança simbolizava simplicidade, simbolizava a pureza, mas não superficial, a simplicidade e a pureza de coração. Justamente o que muitas crianças acabam transparecendo, né? Você puxa uma criança, ela fala na maior inocência, na maior simplicidade, respostas e perguntas na maior pureza, sem maldade. Isso acaba acontecendo ao longo do tempo. A criança, ela é muito pura de coração. E nós, adultos, as pessoas que convivem com elas, acabam colocando crenças e dogmas que fazem com que essa criança, ao crescer, vai formando também o seu caráter. Não tendo pretensões de superioridade e nem de infalibilidade. São as características dessa criança. Ela também se assemelha, assemelhando-se a essa criança, nós atingiremos então ao reino dos céus. Então, ao reino, né, o caminho dessa felicidade. Então, sendo inocente, sendo puro de coração, a gente atinge. Mas a inocência não é tipo, sou leigo, alguém está tentando me enganar. Eu fui um inocente, não entendi isso. Não é essa inocência que Jesus está querendo dizer. Ele está querendo dizer pra gente acreditar mais nas pessoas, para que a gente ponha um pouco mais de fé nelas. As crianças, elas não possuem o julgamento. Então, quando a gente conhece alguém, a gente já tenta enxergar o livro através da capa. E a criança, ela não é assim. Para ela, aquele livro e aquela capa é um livro em branco e uma capa em branco. Ela não vai fazer um julgamento naquele momento. Conforme a gente for ensinando coisas para essas crianças, elas vão começando a desenhar capas e também desenhando também o conteúdo delas através do que elas vão percebendo de personalidade, do que elas acreditam, do que elas não acreditam. Então Jesus pede para que a gente seja inocente como uma criança, pura de coração como uma criança. E ao dizer isso, ele quer que a gente seja menos julgador em relação a tudo e a todos. Receber uma criança, né, quando na final da passagem Jesus fala que nós possamos receber a criança em meu nome, um menino como este, e é a mim que é assim que será recebido por mim. Então, quando Jesus quer dizer isso, ele está pedindo para que a gente valorize a humildade e cultive também
a simplicidade trazida por essas crianças. São a esses a quem pertence o reino dos céus. A criança usada como modelo representa conquistar as virtudes tão necessitadas que nós temos para a nossa vida espiritual. Todo aquele que se humilha se torna pequeno como uma criança. Olha a correlação aí. Todo aquele que se humilha se torna pequeno como uma criança e será o maior no reino dos céus. Vamos para o item 4. Se alguém quiser fazer algum comentário aí ao longo do nosso bate-papo, fiquem à vontade acerca do assunto. Item 4. Então, outra passagem de Jesus também no Evangelho de Mateus. Então se chegou a ele a mãe dos meninos de Zebedeu com seus filhos. Então chegou até Jesus uma mãe, a mãe dos filhos de Zebedeu, não fala quantos filhos aqui, e adorando Jesus, pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: "O que queres?" E ela respondeu: "Dize a estes meus 2 filhos", e ela fala que são 2, "que se assentem ao seu reino, um à tua direita e um à tua esquerda." E respondendo Jesus, ele disse: "Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber?" As crianças e a mulher podem beber do cálice de Jesus? E eles disseram: "Podemos." E Jesus disse: "É verdade, que a vez de beber no meu cálice." Né? Eles podem compartilhar o mesmo cálice. "Mas, pelo que toca a terdes assento à minha direita e à minha esquerda, não me pertence conceder-vos. Mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado." Não depende de Jesus isso. Depende da vontade de Deus. O que Jesus quis dizer com isso? "Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos, e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós, mas aquele que quiser ser maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo." E ele está falando em relação aos 2 filhos da mulher. "Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a vida em redenção de muitos." Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. Olha que essa lição, essa passagem, ela é mais profunda, bem mais profunda. Então por que Jesus não atendeu o pedido, não atendeu aquela demanda da mãe, falando para colocar um de cada lado de Jesus? Claro, tratando Jesus como um grande ser, né? Por quê? Os filhos, apesar de enfrentarem talvez os dissabores da evolução consciente, por acompanharem Jesus, ainda como qualquer ser encarnado, tinham muitos débitos ainda para resgatar, muitas coisas ainda pendentes. Não eram espíritos iluminados, espíritos de luz, eram espíritos ainda em evolução, resgatando ainda os seus compromissos. E aí essa salvação, ela não acontece colocando simplesmente um do lado de Jesus e o outro do outro, né? Não acontece por um milagre, não acontece por uma concessão de privilégios, e sim por merecimento. Então todos poderiam beber da taça de Jesus, mas estar e ser como Jesus não era tão simples assim. Colocá-los eles ao lado de Jesus não ia dar um status para eles. Eles precisariam mostrar para si, né, dentro da sua própria evolução. E Jesus acaba trazendo alguns exemplos. Ele coloca os exemplos de que, para que as criaturas se tornem como ele, que sejam o servidor. Que entre os 2 não haja luta de poder para ver quem que merece ficar à direita, quem merece ficar à esquerda, quem merece ser digno de um nome do seguidor do Cristo, mas sim que sirva. Esse é o grande exemplo que Jesus deixa nessa passagem. E ele usa a expressão, inclusive, que seja o vosso escravo, colocando talvez um dos níveis mais baixos, né, de servidão como referência
para que a pessoa obtenha a humildade e reconheça que ela não está ali para si, mas para o outro, para o próximo. Então, ensinando essa humildade, tendo essa humildade, só assim ela vai estar despojando, né? Liberando dos seus sentimentos mais mesquinhos, dos seus sentimentos mais maldosos. É assim que a gente consegue ser o maior no reino dos céus. Então, se não vai a Deus, senão pelo próximo, a gente só vai conseguir a nossa evolução, nós só vamos atingir o reino dos céus servindo o próximo. Eu fiz uma pergunta hoje, fiz uma enquete, fiz essa enquete aqui, ó, hoje no Instagram. Você se considera uma pessoa humilde? Depois, quem não clicou ainda, pode clicar lá e, se for o caso, eu vou subir também após o Evangelho o resultado. Mas eu diria que tem mais ou menos uns 75% ali para o sim e uns 25% ali para o não. Preciso depois pegar. Tá perto disso, tá? Não tá muito longe. Talvez um pouquinho mais para o não. E aí eu pergunto para vocês, se não responderam, é claro, né? Você se considera humilde? E quando você preencheu lá, o que você colocou? Que você se considera ou que você não se considera? Vamos voltar para esse assunto no finalzinho do Evangelho, tá? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Vamos para o item 5. E aconteceu que, entrando Jesus num sábado em casa de um dos principais fariseus, ou seja, aquele povo que sempre entrava em embate com Jesus, e tomar a sua refeição, ainda eles o estavam observando Jesus, e notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhe essa parábola. Quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa mais autorizada que tu, porque pode ser que esteja ali outra pessoa mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que, vindo este que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o teu lugar, e tu, envergonhado, vás buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, vá tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima, servir-te-á isto então de glória, na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa. Porque todo que se exaltar será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 14, versículos 1, 7 a 11. Por que Jesus nos aconselha então a tomar os últimos lugares? Quando a gente vai numa festa, vou perguntar agora, vamos falar a verdade, hein? Quando a gente vai numa festa, quando vocês vão numa festa, onde vocês gostam de sentar? Vocês já pararam para pensar nisso? Quando a gente vai num casamento, a gente não gosta de sentar próximo da onde vai ser celebrado esse casamento? Quando a gente vai numa festa de aniversário, a gente não gosta de sentar numa posição perto dos aniversariantes, da mesa do aniversariante, da mesa da mãe do aniversariante, dos pais, se nós não somos eles, né? A gente sempre quer estar próximo daquelas criaturas, né, que a gente naquele momento tá ali meio que para adorar, para bajular, né, para congratular, e a gente quer sempre os melhores lugares. Aí Jesus vira e fala, não, peraí, mas esse lugar aqui está reservado, meu. Está reservado para um familiar. Você não é familiar? Peço desculpa, mas a gente esqueceu de colocar aqui o papelzinho. Vai sentar em outro lugar, por gentileza. Aí você chegou primeiro, todo mundo veio depois, todo mundo já ocupou os lugares, o que sobra? Lá perto da porta. É mais ou menos isso que Jesus está tentando explicar nessa parábola. E tem uma outra... Eu, particularmente, gosto de sentar perto da porta da cozinha. É estratégia, né? Estratégia de pensamento de quem é gordo. Pensamento de quem gosta de comer. Então eu sento sempre, quando tenho a possibilidade de escolher, perto da cozinha. Não sento perto do bolo, não. Não sento perto dos pais, não. Gosto de sentar perto da cozinha. Estratégia. Sai ali, ó, já vai direto quentinho. Não é um pouco de egoísmo da minha parte?
fazer isso? Né? Às vezes tem outras pessoas com fome também. Mas são reflexões que faz com que a gente pare para pensar. Será que o que eu estou fazendo está certo? Será que está errado? É bem interessante. Então, quando pretendemos os primeiros lugares, manifestamos os nossos sentimentos presunçosos de superioridade. Sentimentos estes contrários à prática da humildade. Pessoas que vão para uma fila de qualquer coisa que seja. Aí você vê um conhecido lá e fala, eu vou colar do lado desse cara, porque aí eu não vou para o último lugar, pelo menos eu garanto aqui a entrada na fila. O que é isso? Volta aqui. Manifestamos nossos sentimentos presunçosos de superioridade. Aonde eu sou melhor do que as outras pessoas que chegaram antes de mim? Se eu cheguei depois, por algum motivo, seja por atraso ou por displicência, eu mereço estar lá atrás. Então, uma das coisas mais prazerosas que tem é ver alguém furar a fila e ver alguém tirar esse cara furando a fila e jogar ele lá para o último. E aí volta lá, né? Os humilhados serão exaltados. Então, naquele momento que o cara fura a fila, a gente fala assim, que coisa, né? Que sem vergonha. Às vezes a gente nem tenta entrar em debate, em embate, para não sair do clima. Mas aí vem alguém que tá lá a trabalho para isso e faz isso com muito prazer. E a gente fica depois, que legal acontecer, né? Por quê? Porque a gente vê que não tem nada muito bacana nessa parada. Se a gente tenta agir corretamente, se a gente tenta agir nas melhores das intenções, com respeito às pessoas, que é justamente o que tem falado nessa passagem, a gente vai ser convidado em algum momento a sentar próximo da mesa, perto de onde vai acontecer a cerimônia. Então as pessoas humildes, elas vão receber o convite para estar mais próximo daquele que ela gostaria de estar, mesmo que ela deixe o local, deixe o espaço, deixe as oportunidades para as outras pessoas. Os humilhados serão exaltados. E o humilhado não é de, às vezes, ter uma ação de ser humilhado, e sim de você agir com humildade. Nesses casos, quando nós pretendemos os primeiros lugares, nós manifestamos então os sentimentos presunçosos de superioridade, sentimentos estes contrários à prática da humildade. A humildade cativa as atenções dos que nos rodeiam. Então, as pessoas gostam de estar ao redor de pessoas humildes, sinceras, puras de coração, deixando em torno dos que praticam um halo de respeito e de admiração. Como que se conquista o respeito? Como que se conquista a admiração? Sendo natural, sendo nós mesmos, mas sendo nós mesmos agindo com respeito, agindo com parcimônia, agindo com humildade nas situações. E não são nas situações em que a gente se exibe, são nas situações em que a gente nem imagina que as pessoas estão olhando. Nos detalhes mais simples que as pessoas olham, caramba, você vê como que esse cara age? Putz, queria ser evoluído que nem ele. Que não vai significar que nós sejamos anjos, sejamos purificados, mas sim alguém tentando ser melhor. O nosso gesto humilde, buscando o último lugar, nos eleva mais ainda. E o que significa aquela expressão do que quem se eleva será o rebaixado? Os que se elevam pela fortuna, que se elevam por títulos, se elevam por glórias, morrendo, chegam no outro mundo também desprovidos de tudo isso, conservando apenas o orgulho que torna sua posição ainda mais humilhante. E aí eu vou trazer 2 textos aqui. Primeiro eu vou falar sobre o tema do Evangelho. Vou seguir aqui eu vivendo o Evangelho, traz uma passagem muito legal. A Sampaio Luana falou justamente sobre sentar perto da porta da cozinha. Achei que só eu usava essa estratégia, né? É mais comum do que você pensa, hein, Luana? Que é a passagem número 88, chama Gota de Humildade.
ainda não segues o Evangelho, mas pelo menos não age com arrogância. Então, mesmo que a gente não siga o Evangelho, que a gente não haja com arrogância. O que ele quer dizer com isso? Olha as passagens que ele acaba trazendo. Não perdoas as pessoas, mas a gente acaba ofendendo. A gente não auxilia, mas ele pede, não atropelas as pessoas. A gente pode não tolerar as pessoas, mas pelo menos que a gente não grite, que a gente não ajude, mas que a gente também não prejudique. Que a gente não encoraja, mas também não desanime. Que a gente não compreenda as pessoas, mas acima de tudo não as julgue. Que nós não pacifiquemos em relação aos outros, mas também que nós não levemos a aflição. Que nós, mesmo que não amparemos, não agridemos elas. Mesmo que nós não gostemos delas, que nós não as desprezemos. Mesmo que nós não concordemos, que nós não a critiquemos. E se nós não podemos construir nada, que nós não atrapalhemos. Esses pequenos gestos do cotidiano revelam o nosso esforço no bem. E significam que nós já compreendemos que é mais importante ter uma gota de humildade do que um oceano de orgulho. Top, hein? Tem uma outra passagem aqui do livro que eu vou pegar aqui no computador. Vou ver se consigo pegar aqui para ler. Joguei na nuvem, vamos ver se consigo puxar. Senão eu vou pegar no computador mesmo. Tá num livro do Chico com Emmanuel. O livro é Caminho, Verdade e Vida. E a passagem é pedir. Esse aqui vem. Enquanto isso eu vou ler aqui a mensagem que a Grace mandou. O que ela escreveu? Orgulho e a soberba causam hostilidade, alguma repulsa sim, em contrário com a simplicidade e a humildade irmanadas. Ela acolhe e ela respeita. Pois é, é muito interessante a gente parar para refletir nas nossas ações. Então a pergunta lá, nós somos humildes? A partir do momento que a gente coloca assim, a gente já está faltando com humildade. Por quê? Não que a gente não seja humilde, porque nós somos humildes em alguns pontos. Em todos é muito difícil. Principalmente seres aqui como nós que estamos buscando a nossa evolução, somos cheios de imperfeições. Então quando a gente fala em humildade, a primeira impressão que a gente acaba tendo é aquela humildade da doação, da caridade, de se mostrar uma pessoa benéfica. A gente pode transparecer isso, a gente pode agir dessa forma, no nosso dia a gente consiga fazer isso. Mas na nossa totalidade, nem sempre. É difícil. Quando a gente é colocado numa posição de destaque, quando a gente é colocado numa posição de liderança, às vezes a gente acaba agindo com um pouco de arrogância. E é aquela frase lá, né? Dá um pouco de poder para as pessoas que elas vão se transformar. É muito difícil você ter um cargo de liderança, de chefia, um posto de responsabilidade, sem em algum momento você explodir, sem em algum momento você mostrar esses defeitos que a gente possui. É quase que inevitável a gente ser sempre pleno, sempre amém. A gente não consegue ainda, a gente está muito preso na carne, né? E não tem como. A mensagem do Caminho, Verdade e Vida, chama-se Pedir, ela faz uma alusão não só à humildade que toda essa passagem do humilhado será exaltado traz, mas ele puxa uma outra frase muito interessante daquela passagem onde a mulher de Zebedeus leva os filhos para Jesus, pedindo para colocar um de cada lado. Ela pede para que Jesus coloque eles um de cada lado. E aí, a passagem fala sobre pedir. E ela diz o seguinte: a maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa.
Não é verdade? Quando nós vamos ao centro espírita, quando nós vamos a algum lugar, ou mesmo quando a gente está no momento de necessidade, nós oramos e nós pedimos. Raros os que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria de conhecimento, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas mais do alto. Ou seja, a gente vai no centro, a gente busca ser melhor, vai lá, acompanha as palestras, mas e no dia a dia? Eu ajo de acordo com aquilo que eu ouço, ou eu estudo um pouco mais e tento vivenciar no dia a dia o Evangelho do Cristo? A rigor, os homens deveriam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito, como se, e a gente já falou isso também, né? No catolicismo a gente vê muito isso, a questão da troca, do pedido, né? Eu vou fazer uma promessa e aí a hora que eu vou pagar é como se fosse um suborno, né? Olha, eu quero um favor, mas vou pagar depois, né? E para pagar eu, sei lá, vou andar ajoelhado, vou dar 3 pulinhos. Então, pagar promessa é como se eu estivesse fazendo uma troca com Jesus, uma permuta com Jesus, com Deus, né? Eu faço tal coisa, tô precisando, tá? Ninguém faz de graça, então tô precisando de alguma coisa. Para isso eu pago fazendo outra coisa. Não tem muito sentido isso, né? Até porque Deus não barganha, a espiritualidade não barganha conosco. Tudo que acontece é reflexo das nossas ações, da lei de ação e reação, de tudo que nós fazemos é consequência e nós vamos colher por esses atos. Então, se a gente busca alguma coisa, a melhoria de alguém, ela vai melhorar pelos esforços próprios, porque não estava no momento daquela pessoa desencarnar, por exemplo, por conta de uma doença, ou que se alguém superou alguma coisa foi por próprio mérito. Claro que ela teve todo amparo espiritual, mas por merecimento e não porque alguém tentou fazer uma troca. Pedinchões inveterados abandonam na maior parte das vezes o traçado reto de suas vidas em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tem também aquelas criaturas que só lembram da casa espírita, só lembram da religião na hora da dor de barriga. A gente sempre fala isso, né? Você vai atrás da religião por conta do amor ou da dor. Então, na hora da dor de barriga, putz, estou sofrendo, aconteceu uma coisa, estou desequilibrado, eu lembro, vou orar, vou buscar ajuda do alto. E aquela ajuda, ela está constantemente conosco. E às vezes a gente é cego, às vezes a gente não lembra, a gente por arrogância, e entra a humildade de novo. Não tem a humildade de reconhecer que a gente a todo momento precisa daquilo. E que a gente vive muito melhor quando é consciente que a espiritualidade está conosco full time, e não só na hora que a gente está precisando. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada, sobrevêm desastres, surgem as dores, exatamente o que a gente está falando, em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamo-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do pai à maneira do filho pródigo, mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram ao patrimônio que não lhes competem. Qual é o patrimônio que compete a cada um de nós junto a Jesus? Nós somos merecedores do patrimônio de estarmos à sua direita ou de estarmos à sua esquerda? O que nós precisamos fazer para sermos herdeiros desse patrimônio? Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Essa passagem dos filhos de Zebedeu é muito interessante, porque às vezes a gente, principalmente quando a gente está na casa espírita e a gente se vê dentro de uma posição de respeito, de responsabilidade, somos coordenadores de alguma coisa, a gente
é coordenador ali, mas a gente não é nada, não é porque a gente tem aquela responsabilidade que nós somos melhores do que aquelas outras criaturas que também estão buscando ajuda. Volto a falar, somos todos falíveis, somos todos imperfeitos em busca da nossa melhoria, então a gente tem que saber, entender qual é o nosso lugar. A gente tem que ter um pouco de humildade e não tratar as pessoas com arrogância. A gente vê muita gente tratando com arrogância. As pessoas vindo buscar ajuda, quando a gente busca ajuda dentro das casas espíritas, elas às vezes são ignorantes dentro da religião, dentro da filosofia, e acabam fazendo perguntas leigas, e muita gente acaba respondendo de forma atravessada, de forma ignorante mesmo, sem essa compreensão e respeito com essas pessoas. Falta humildade. Zanavasky. Ainda estamos todos em evolução espiritual. Dinheiro e poder é uma experiência difícil, complexa. Pois é, quando a gente fala disso, é muito interessante. Eu queria ser rico, né? E a responsabilidade que isso traz, o poder e o dinheiro, como você mesmo trouxe, a gente está preparado para isso? Qual o uso que eu vou fazer disso? Como que eu vou tratar as pessoas com esse poder? E aí a gente vê realmente como as pessoas, elas usufruem, elas tratam disso. E aí a gente tem que lembrar, né? A Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Vai chegar nessa parte ainda dentro do nosso estudo. Humildade vem de humus, segundo a Grace, a matéria orgânica que nutre e auxilia a sustentar a vida vegetal mais desenvolvida. É, portanto, base para o nosso crescimento. Tomemos a metáfora para nós, é a nossa evolução. Obrigado aí pela aula, Grace. Humildade vem de humus. E aí, para a gente encerrar, trazer só as reflexões finais aqui do item 6, não vou lê-lo inteiro, mas só os pensamentos que ele acaba trazendo. Então, primeiro ele traz aqui o pensamento fundamental, se encontra nessa máxima, né? Aquele que quiser ser o maior, que seja o que sirva, que nós estejamos aqui para servir o próximo, que nós estejamos aqui para auxiliar o outro, independente da nossa posição de reis ou de servos. Mas eu não tenho como, eu não sei, é difícil. Se a gente não tiver aprendido essa lição, se a gente não der a frente para o outro primeiro, o que vai mudar para a gente? Né? O que vai mudar para mim se eu estou vendo alguém que está precisando e eu deixar essa pessoa entrar no meu lugar numa fila? Se eu puder levar um prato de comida para alguém que está precisando. Dentro do perfil do Sertão Espírita hoje, tem um vídeo muito legal, um garçom servindo um mendigo na rua. É isso que a gente tem que fazer, que a gente saiba o nosso lugar, a nossa colocação. O garçom podia estar servindo as pessoas dentro do restaurante, mas ele foi humildemente levar alguma coisa para alguém que nem estava pagando para ele. Tratar essa questão da humildade, ela é muito complicada, porque a gente às vezes não consegue perceber, discernir. Os grandes no mundo dos espíritos são aqueles que foram pequenos em vida, aqui na Terra, e que frequentemente são bem pequenos os que forem grandes e poderosos. Mas para frente diz: não tendo nada mais, chegam ao outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as roupas. Poder, dinheiro, ganância. Vai chegar do outro lado e não vai ter nada disso. Então vai se ver com o quê? Com o orgulho, né? Tem vários livros que é muito legal na hora que a gente para ler alguns romances espíritas, e eles mostram esse outro lado, né? Dos grandes reis, dos grandes líderes que tinham tudo, chegaram do outro lado, só continuaram com a sua arrogância, tentando manter essa pose, essa liderança entre os desencarnados que estão ali. O que está se levando? O que aquela criatura está ensinando? E olha o rebanho, olha quantas pessoas elas não arrebatam através de falsas promessas, de falsos exemplos. Por isso que a gente volta a falar, foi no cantinho espírita, perdão, do garçom não foi no sertão espírita. Esses perfis estão todos atrelados, me perdoe, Grace. Foi a Aninha que postou
no Cantinho Espírita, dando os devidos créditos. Depois vocês dão uma olhada no vídeo que é muito legal. Então, que a gente consiga ter essa compreensão. Quando a gente voltando a falar nessa questão de influencer, qual a responsabilidade que essas criaturas têm materialmente com todos os seguidores? Tem uns perfis no Instagram que ficam contando os números. Não, fulano de tal tem 20 milhões, fulano de tal tem X milhões. Beleza, legal, parabéns para ela, mas o que ela está fazendo de útil? O que ela está fazendo de importante para essas criaturas? E essas criaturas que estão seguindo ela, o que elas estão buscando? Futilidade? Porque a maioria delas, se estivesse buscando alguma coisa para agregar, estariam buscando perfis, né, que tivessem conteúdos e não uma foto de um produto, né, ostentar beleza, dinheiro, poder. E aí é curioso quando um perfil desses, eles acabam trazendo exemplos de caridade, exemplos de motivação, exemplos de humildade. Os seguidores não querem isso, não, eles querem a soberba e deixam de seguir. É muito louco. Olha como a gente está perdido ainda. Então, assim, a gente precisa muito fazer essas reflexões do que a gente está buscando aqui. Essa humildade que a gente tanto busca e a gente está tão longe. Eu posso muito bem ser humilde no centro espírita. Eu posso muito bem ser humilde em algumas ações do meu trabalho. Mas a hora que eu sou colocado à prova, a minha humildade vai para o vinagre. Aí eu mostro a soberba. Dou um exemplo, falo de uma forma arrogante. Na minha casa também, em relação aos meus familiares. Não dá para ser pleno, como eu disse, o tempo inteiro. Então, em alguns momentos, eu vou tratar com humildade. Aí, quando entrar algum assunto que me interessa, ou que eu acho importante para mim, eu vou deslizar. E aí eu vou destratar aquela criatura. Minha humildade vai lá embaixo. Então, que nós sejamos dignos de ser convidados para as bodas, para os aniversários, para os melhores lugares, mas por merecimento. E não porque nós vamos até o lugar e que ali é um ótimo lugar. Vou ficar ali que ali a vista é boa. Mas ali não nos pertence às vezes. E que nós tenhamos essa compreensão. E que nós nos coloquemos no nosso lugar. Maravilha, gente? Riquíssimos ensinamentos, riquíssimas lições no Evangelho da noite de hoje. Então, só para finalizar, a verdadeira grandeza se afirma pela humildade, condição necessária para a conquista do reino dos céus, que é a conquista da felicidade. O orgulho e o egoísmo são sentimentos que nos distanciam de Deus. Lembrando que, quando a gente fala de reino de Deus e fala de felicidade, que nós não estamos buscando atingir um lugar. Vamos atingir a felicidade na hora que nós encontrarmos, a hora que nós formos plenamente humildes. Não. A hora que nós somos humildes são os momentos. A hora que nós somos humildes e que o responsável da festa vai lá e chama a gente para ficar perto dele, aí a gente não entra numa sensação de prazer, de felicidade. Caramba, que legal, ele está me chamando. É que nem quando a gente está no trabalho. E quando a gente executa o nosso trabalho da melhor maneira possível, sem necessariamente alcançar posições, mas que em algum momento chega o seu chefe, vira e fala assim: nossa, estou gostando do seu trabalho, parabéns pelo que você está fazendo. Ou vira para você: olha, estou de olho no que você está fazendo, você está mandando muito bem, a gente está pensando numa promoção, a gente está pensando num melhor salário. E aí você conquista, através da humildade no trabalho, essas coisas. E aquele que fica constantemente achando que está trabalhando muito e que fica na orelha do chefe pedindo aumento, esse cara não vai ter a possibilidade de conseguir, porque o chefe vai prestar atenção quem está trabalhando ou não. E se ele não executa do jeito que ele executa, ele vai pegar o cara que de fato tem auxiliado a empresa. O exercício do amor ao próximo começa junto dos nossos, em casa, junto daqueles seres que mais nos desafiam e ensinam também.
a sociedade é reflexo do nosso crescimento, é isso mesmo. Dei exemplo agora do trabalho, mas a nossa casa, de fato, né, Grace? Nossa casa é onde a gente tem as maiores provações, maiores chances de perceber também, né? Porque a gente, junto com as pessoas que a gente ama, a gente acaba caindo no erro de achar que a gente pode magoar essas criaturas às vezes. E a gente, às vezes, dá uma patada ali, né? Meio que sem querer. Claro, a gente às vezes não tá bem, tá num dia que não tá bacana, teve um dia legal, tá de cabeça quente, tá com dor, não tá bem de saúde, e às vezes a gente dá uma patada, né? Acontece. Mas que a gente consiga perceber quais são esses momentos. E que a gente, nos momentos que a gente tá bem, que a gente se controle. Que a gente evite esse embate, que a gente nos coloque no nosso lugar, que a gente aprenda a servir. Quando você faz um café da manhã, você come ele primeiro ou você serve as pessoas que estão na sua casa primeiro? É esse servir que Jesus está falando, tá, gente? É de doação mesmo. A gente sempre vê muito a figura da mãe, né? Uma mãe, a pessoa que se doa em casa, que se dedica em prol de todos. Mas que isso aconteça com todos nós. Não só com a figura materna, mas que todos nós possamos nos colocar em humildade e auxiliar das mais diversas formas possíveis. Certo? Tô com a garganta até seca aqui. Grandes afetos e desafetos reencarnam no mesmo lar. Sempre, né? Sempre. Por isso que nós estamos juntos. Para que as nossas provações, elas de fato aconteçam e que a gente consiga, dentro dessas provações, superá-las. Que elas deixem de ser provações numa próxima vida, numa próxima encarnação ou mesmo nessa. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Estamos chegando ao término do nosso Evangelho. Ainda dá tempo de buscar a sua aguinha, aqueles que chegaram depois e não prepararam. Tá calor aqui no Mato Grosso, tá, gente? Tô desidratado aqui, é muita luz, o ventilador tá ligado, mas sei que a galera no Sudeste tá com frio, aqui tá um calor gigantesco. Faz parte. Mesmo no inverno que começa hoje, né? Então é isso, gente. Convido a todos então pra gente fazer a nossa prece de encerramento, que a gente possa colocar as nossas melhores energias, os nossos melhores sentimentos aí nos nossos pensamentos. Estejamos concentrados para onde a gente vai emanar todas essas vibrações. Então convido a todos a fecharem os olhos mais uma vez, que nós possamos agradecer a toda a espiritualidade presente, nos auxiliando, nos ensinando, que possamos tirar lições ricas para a nossa semana, para a nossa vida, que estejamos atentos às nossas posturas, às nossas falas, aos nossos comentários. E que nós possamos aproveitar as energias de todos nesse momento, possamos centralizá-la, oferecer a espiritualidade presente e que possamos vibrar pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos, por aqueles que se encontram em guerras, pelas criaturas que passam fome, vivem misérias. Vibremos pelo nosso país bendito, pelo Brasil, pelos líderes dessa nação, que a espiritualidade continue insistindo, tentando interceder para o bem do povo, para o bem da nação. Que nós possamos vibrar por aqueles que sofrem nas ruas, com frio, com fome. Vibremos as crianças nos orfanatos, aos idosos nos asilos. Vibremos aos nossos ambientes de trabalho, de estudo, a nossa casa.
Vibremos aqueles que sofrem doentes em seus lares, nos hospitais. Vibremos por aquelas criaturas que estão internadas por conta da Covid, pelos que estão na UTI, pelos irmãos que se recuperaram da doença. Vibremos por aqueles que estão na linha de frente, no trabalho, no combate da doença. Vibremos por aqueles que já desencarnaram, a seus familiares. Vibremos também àqueles que se dedicaram nos laboratórios em busca da vacina, da melhoria de todos nós. Vibremos por todos que acompanharam o Evangelho nesta noite, por aqueles que estão em nossa casa, nossos familiares. E pedimos permissão para a espiritualidade para vibrarmos por nós mesmos. Que a vontade do Pai possa ser feita sobre nós. Que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam fluidificar as águas neste momento, colocando nelas os remédios necessários para os nossos males físicos, espirituais. E assim, agradecemos ao Pai, com muito amor e carinho, pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite. Que as nossas energias possam ser recarregadas, que nós possamos estar protegidos em uma cúpula ao longo dessa semana, possamos manter a energia positiva dela com bons pensamentos, boas ações. E agradecemos do fundo do nosso coração, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todos sempre. E que assim seja. Muito obrigado, gente, pela companhia da noite de hoje. Espero que tenha trazido ótimos ensinamentos. Quem chegou na metade, quem chegou no final, pode acompanhar. A live vai ficar salva. Se não tivermos nenhum problema tecnológico, é claro, né? Acompanhe os outros evangelhos caso tenham perdido. Só seguir lá no IGTV desse perfil, no YouTube também, nosso canal no YouTube também tem. E que tenhamos uma noite abençoada, ótimos sonhos, um ótimo sono. Lembrem-se, humildade, hein, gente? Acima de tudo. Ótima semana para todo mundo. Beijo, fiquem com Deus.